o que é de relevante. O que não tem relevância, o que não vai agregar, não precisa relatar, não precisa perder tempo em encher linguiça. Petição não é coisa para ficar grande, nem coisa de encher linguiça ou achar que tem que estar cheio de coisa. Não. Sabe quantas petições, laudas tem uma petição de execução? Duas laudas. É falando que o título qual é, no direito você falando que o título com base no artigo tal, que título de crédito geralmente é assim, ou um título judicial, e depois já vem o pedido. Às vezes dá duas laudas. Não tem que ficar enchendo linguiça, que título, que não sei o quê. Todo mundo sabe, é uma coisa muito pacífica, muito entendível, que a coisa, que o título de crédito, que aquilo ali é um título de crédito, um cheque é um título de crédito, um contrato é um título de crédito, tem previsão. Não tem que ficar enchendo linguiça, é uma execução. Então nós temos que partir desse pressuposto. Para de encher linguiça na sua petição. Encher linguiça não vai dar um bom churrasco. Churrasco é bom com carne, um pouquinho de frango, as asinhas, um pouquinho de linguiça. Só linguiça não presta. Por isso fala encher linguiça. Deve ser isso. Mas que encher linguiça é porque enche assim, né? Linguiça. Mas tudo bem, mas pensa no churrasco, cheio de só linguiça no bar. Bem que lá no Rio, o povo gosta do tal de salsichão. Como é que é? Eu não sei nem falar. Salsichão. 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 Eles fazem lá um churrasco com salsichão. Então, é esse o primeiro pressuposto, o primeiro ponto que eu quero atentar aqui com vocês. Escrever apenas o que é necessário, direto, preciso, conciso, direto ao ponto. Nada de arrodeio, nada de encher linguiça, nada de ficar repetindo. O cliente foi até a loja, escolheu uma geladeira e na hora de pagar, negaram o seu crédito, infelizmente, porque constava no seu nome negativado de outra empresa, uma empresa X. E aí ele desconhece essa dívida porque nunca fechou, nunca contratou nenhuma dívida dessa. E aí o que acontece? O nome dele está negativado de forma indevida. Então requer uma indenização por danos morais, chamada danos morais em ré ipsa, causa ganha, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Né? Você tem que entender e falar com o seu cliente também a linguagem dele, causa ganha. Essa causa ganha. Basta você provar os fatos, não precisa provar o dano, que um dos requisitos da responsabilidade civil é o dano. A responsabilidade civil é o quê? O fato, o dano, o nexo causal entre o fato e o dano, não é isso? E o dolo e culpa. Aqui, no danos morais em ré ipsa, você prova o fato, que é o nome indevidamente negativado, o nexo causal desconhece, o dano é presumido. Então o dano já existe. Eu provei que o meu nome está negativado do fato, o dano já está sendo presumido. A justiça já presume o dano, não depende de dolo nem culpa nessa situação. Não é responsabilidade subjetiva, a responsabilidade é objetiva da empresa. Perfeito? A responsabilidade é objetiva. Vou colocar aqui no fone para melhorar o nosso parlar, nosso colóquio aqui no YouTube. Já conseguimos acessar aqui ao vivo no YouTube. Vou ver se eu consigo aqui então compartilhar com você a minha tela. Isso aí, perfeito. Vou abrir aqui para. Vamos lá, vou abrir aqui a petição para a gente conseguir conversar. Então, primeiro ponto, nada de encher a linguiça. E a próxima vez, como é que eu vou conseguir procedência? Ou as ações de aventura processual, como o nome já diz, é uma aventura. Vamos ver se dá certo ou não. Você, felizmente, tem advogado que faz isso, a aventura processual. Vamos ver se dá certo. O não a gente já tem, vamos tentar, quem sabe. A probabilidade, pela experiência, pela dinâmica, é que não, mas vamos tentar, quem sabe. E aí, tem coisas que vale a pena tentar. Né? A pessoa se sente injustiçada, passou por uma situação, se sente injustiçada, só que às vezes a justiça ela não entende dessa forma, já tem algum entendimento ali naquela região, e
você acaba sendo meio que uma aventura você tentar, né? É uma aventura, vamos tentar, quem sabe consegue. E às vezes dá certo, principalmente quando você está iniciando seu escritório de advocacia e aí você não tem muita experiência prática. O que vai te trazer experiência prática é a quantidade de ações. Quanto mais ações você tiver, mais experiência prática você vai ter. E aí isso vai formando o seu repertório. Não é advogado de 30 anos, advogado de 40 anos, que é mais experiência do que tem 10 anos. É, sinceramente, eu conheço advogado de 35 anos que não tem repertório. Ele teve, nesses 35 anos, por aqui que pareça, poucas causas. A gente teve, por exemplo, no meu caso, tive muito mais causa que ele nesse período todo. Então, eu acabei tendo uma experiência. Quando a gente vai falar de judiciário, a gente já fala, ó, é assim que aquele juiz é assim, aquele juiz dá isso, aquele juiz ali não gosta de dar isso, aquele juiz não gosta disso, aquele outro juiz tem que fazer dessa forma, que ele gosta assim, que junta a planilha dessa forma. Essa turma, quando a gente recorre a essa turma aqui, é dessa forma, ela tem essa tendência sempre para o consumidor. Ó, esse cara aqui, inclusive, tem um desembargador que ele é professor de direito do consumidor, então ele sempre é a favor do consumidor. É muito bom quando cai nele lá, que ele sempre dá pró-consumidor. E então a gente começa a ter experiência e vai conhecendo. Lógico, mas só que sempre é imprevisível. Quando você distribui um processo, às vezes cai um juiz, vem um substituto. Às vezes vai para uma turma, não é aquele, ele está de afastado, está de férias, o juiz tem 60 dias de férias por ano, então, mais o recesso de 20 dias, então muitas vezes não vai dar. Mas você consegue prever, entender e visualizar. Já teve situações que eu distribuí um processo no juizado, caiu aquele juiz, inclusive é uma juíza, caiu naquela juíza, eu na mesma hora pedi para arquivar. Não tinha como, ela indeferia todos os casos daquele ali. Então o que eu fiz? Indeferi e entrei na vara comum, que aí caiu em outro juiz e a gente ganhou. Então o advogado tem que usar de estratégia também. Isso não é má fé, isso é estratégia. Você tem que usar estratégia, infelizmente. Porque quando você ganha a primeira, na segunda para reformar é muito mais difícil. Você ganhou já na primeira instância, na segunda, para reformar, já é mais difícil conseguir reformar. Aí você perde já na primeira, com a esperança de ganhar na segunda, fica mais difícil. Então já tenta entrar, primeira coisa é entrar na primeira vez e já tentar ganhar. Ganhou ali, tem mais chance de você prevalecer, de você continuar prevalecendo, tem muito mais chance. Então tem que usar desse tipo de estratégia. Ah, se você não sabe como o juiz na sua bairro, na sua cidade, entende, você pode entrar lá, puxar os processos dele e ver pelo tema, que é o seu tema, vamos dizer, um direito imobiliário, uma ação de usucapião de bens de herança. Puxa, lá tem um rol, e já você consegue entender. Você vai perder um tempinho, mas você pelo menos vai entender que aqueles juízes lá daquela região, para cair em um ou dos dois ali, tem aquele um e o outro. Naquele juiz lá, ele tem esse entendimento. E você já vai começando, então, a fazer conforme o juiz já entende. Ele gosta de pedir essa documentação. Ó, desses 3 ações aqui, ele mandou emendar para juntar esse tipo de documento. Então, você já se prepara para fazer essa juntada. Então, é estratégia. Por isso que você não pode pegar encher de ações judiciais. Tem que pegar boas ações, porque você usa de estratégia para ganhar. E quem usa de estratégia ganha. Eu fiz estratégias de ações, por exemplo, de atraso na entrega da obra, a gente entrava no juizado especial, ganhava o lucro cessante pelo atraso, aí depois a gente vinha, depois que ganhava aqui, a gente vinha aqui na ação, na vara civil comum, entrava com ação de rescisão. O cliente às vezes queria já entrar com uma rescisão direto, só que a gente fazia estratégia, usava, ganhava indenização pela atraso, pagava toda a raiva, tudo esse dano moral, que na verdade não dá dano moral para isso, mas a cliente sofre. Teve clientes que tentou suicídio diante de uma situação. Ela estava passando, esperando um apartamento, e morando de favor, e ficou aquela coisa, cada dia mais agravando onde ela estava morando. Então ela tentou suicídio, foi uma coisa terrível. Então aqui entrou com indenização, ganhamos. Depois a gente entrou lá na vara comum, entrou com rescisão. Aí você usa a distinção, porque você tem que falar que, olha, aqui é indenização, eu queria ficar com o imóvel. Só que aqui agora eu não quero mais ficar com o imóvel, que a entrega tornou-se impossível, ainda o imóvel está em atraso.
e tornou-se impossível. E agora a causa de pedir modificou. O atraso é o mesmo, mas você usou a causa de pedir para uma coisa, agora você está usando uma causa de pedir nova, porque de lá para cá ainda continua o atraso. Então a causa de pedir é nova. E aí você usa essa causa de pedir para você conseguir a rescisão. Senão o juiz vai pegar, unificar as duas e vai dar provavelmente uma única coisa para você, rescisão contratual, e não vai te dar a indenização se você não souber formular. E são estratégias para você utilizar na sua advocacia, estratégias práticas, reais. Se você tiver uma dúvida, quiser mandar aí, eu vou tirar a sua dúvida, pode mandar, que eu estou ao vivo no YouTube para você mandar aí até melhor uma pergunta. E é assim que funciona. Quando nós, então, vamos começar a petição inicial, vou compartilhar com você aqui a petição inicial. Vou aqui compartilhar com você. Petição, opa. Compartilhar com o inicial para você entender que toda a petição você tem que seguir a técnica. Técnica é utilizada em todas as redações, em toda escrita você utiliza essa técnica. Eu chamo de IDC, é técnica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas outros chamam de preceito, preceito e conclusão, preceito, desenvolvimento e conclusão. Eu chamo de IDC, introdução, desenvolvimento e conclusão. Como assim? Tudo não tem uma introdução? Todo texto, toda redação não tem que ter uma introdução, uma abertura de tema? Não é assim na vida também? Você abre, se apresenta, conversa e encerra a conversa. Então, tudo é início, meio e fim, né? A trilogia divina que o Senhor criou, tudo é início, meio e fim. Então, essa mesma trilogia nas redações. Quando você vai escrever a petição, lembra da introdução, do início e do fim. O juiz manda, olha, junta endereço do réu, do segundo réu, junta a documentação da gratuidade de justiça. Aí você pega, junta a petição e não fala nem do que está falando. Você tem que começar introduzindo. Você está falando o quê? Do endereço do réu, ou você está falando da gratuidade de justiça? Aí você começa a petição já falando, já desenvolvendo. Olha, uma petição incidental nesse caso. Documentação, o que, segue o endereço do réu, tal, requer citação, andamento do feito. Que petição incidental mal feita. Você tem que começar a introduzir, né? João Vital, já qualificado no rauto, minha presença, Vossa Excelência, manifestar o seguinte. Sempre faça assim. Aí você começa a introdução. Esse douto juízo intimou o autor, tomou a parte autora para juntar comprovante de renda para o benefício da gratuidade de justiça e citação de endereço do segundo réu que está incompleto. Aí você fala, segue em anexo, aí você já fez a introdução. As pessoas, por incrível que pareça, as pessoas não fazem isso. Fazem uma bagunça na sua petição. Às vezes fala de um assunto que o juiz não entende que assunto que ele está falando. Eu pedi para ele, 3 assuntos, ele está falando de qual desses 3 assuntos aqui? Aí você tem que falar. Excelência, quanto à gratuidade de justiça, no tocante à gratuidade de justiça, os documentos já constam nos autos e de tal e tal. Às vezes acontece, né? Já em relação ao endereço do segundo réu, é X, se for emenda inicial, você tem que juntar a mesma emenda, segue em anexo emenda inicial corrigindo o endereço do réu. Você juntar a mesma petição inicial, corrigida, não precisa juntar a documentação tudo de novo. É só a mesma inicial, é exordial. A inicial você junta novamente, corrigindo o erro que ele pediu. Você junta. Aí, essa é uma petição desjuntada, uma petição simples, incidental, que tem que usar essa técnica, introdução, desenvolvimento, conclusão. A sua petição, ela tem a introdução, que é os fatos, o desenvolvimento, que é a fundamentação, a parte do direito, e tem a parte da conclusão, que é do pedido. Então, essa é a técnica para você escrever IDC, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem gente que começa o texto, aí começa a produzir, depois cita uma jurisprudência, e depois já começa outro assunto. Cadê a conclusão? Cadê o desfecho? E aí que reprova até na OAB. Porque quando você falou lá de bem de família, não pode penhorar bem de família.
Aí você cita o artigo, papapá, aí você tem que começar. O bem de família foi penhorado conforme de tal, se for numa prova do OAB até assim também, tal, no valor X, ocorre que, aí começa a desenvolver. Esse é o único bem e é um bem de família, é empenhorável conforme artigo tal, lei tal. A jurisprudência também é pacífica, é assente nesse entendimento do STJ, no sentido que não pode penhorar um único bem de família, porque esse caso não é caso de crédito que tem natureza trabalhista, que é uma das exceções, por exemplo, uma das exceções de penhora de bem de família. Aí você desenvolve. Aí tem gente que para aqui e já vai para o próximo capítulo, né? Falar da nulidade do título. Aqui você conclui, logo, aí se usa as conjunções conclusivas, logo, destarte, dessarte, desse modo, né? Dessarte e destarte, são palavras notativas, né? Dessarte, mas virou conjunção conclusiva. Então, dessarte é a mesma coisa de destarte. Pode consultar seu dicionário. Uma vez eu fiz a petição, um jornalista muito inteligente falou, olha, está errado aqui sua petição. Ele apontou esse erro. Dessarte não existe. Eu falei, é só você consultar o dicionário, bem educado, que está escrito lá Dessarte. Aí você consulta o dicionário, chama consultar dicionário Aulete Digital. Você pode baixar no seu celular, você baixa no seu computador, não se usa mais dicionário físico, pelo amor de Deus, muito tempo e acesso muito mais rápido. Eu abri aqui o dicionário, rapidinho já aparece, do que eu ficar procurando palavras. Não uso mais dicionário faz muito tempo. Para você começar a fazer e utilizar a método da paráfrase nas suas petições, você precisa de um dicionário, chama Dicionário Aulete Digital. Muito top esse Aulete. Então você usa lá Dessarte, joga em Dessarte, você vai ver que está escrito Destarte, mesma coisa, desse modo. E ali você conclui o raciocínio do capítulo, da página, de tudo que você for fazer, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então abra um assunto, fale do que você está falando, desenvolva o assunto e conclua. Premissa, conclusão. É assim que se usa também nas redações do Enem, as redações na nossa petição não é diferente. A única coisa que o pessoal esquece é que, por ser o princípio de acessibilidade da justiça, a lei tem um chamado princípio de acessibilidade. E esse princípio da acessibilidade, ele abre para que você junte qualquer tipo de petição e aceite, infelizmente, porque é o princípio da acessibilidade ao judiciário. Então, se você junta uma petição toda troncha, o juiz aceita. Se você junta uma petição habeas corpus, que já foi feito, né, um preso mandou um habeas corpus no papel higiênico, o juiz vai ter que aceitar, porque acessibilidade. Mas isso não significa que você tem que fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Você esqueceu das normas da ABNT? Você esqueceu dos parâmetros da língua portuguesa? Você esqueceu das regras de redação? Você esqueceu da concisão, da precisão, como se diz, de algo determinado? Você esqueceu das regras e das normas da ABNT, das normas de português, do léxico? Não, tem que aplicar. E quanto mais você escrever bem feito, melhor vai ser visto. Porque quando você está lá e vê a petição, as pessoas não veem você lá. Você não está lá toda vez, às vezes você vai lá despachar uma vez, mas quando vê a sua petição, ele te vê. Quando o escritório, quando o juiz pega a sua petição, ele te vê. Do jeito que é a sua petição, é você, é o seu escritório. O seu escritório é bagunçado, você é bagunçado, desestruturado, não tem estrutura, não domina a língua portuguesa, aí, do jeito que você está lá na sua petição. Agora, a sua petição é bem feita, estruturada, tem a dinâmica IDC, ela começa com os fatos, começa com o desenvolvimento, tem a conclusão dos pedidos, e nessa jogada, nessa pegada, ele vê algo, por mais que seja simples, mas bem feito, bem arrumado, ele vê em você um profissional. Eu já consegui muitos clientes dentro do próprio fórum, pessoas estavam lá e me viram pelas minhas petições, pelo nosso trabalho, e nos contratou quando eles precisam. Olha, tem esse advogado que ele nem conhecia, mas ele conhecia o nosso histórico de petições. Olha, esse aqui escreve bem feito. Uma vez um servidor até falou, as petições mais bem feitas aqui são as suas petições e a do defensor público X, porque, ou da defensoria não, mas o defensor também é muito bem feita.
O restante aqui é uma bagunça. Então, isso é bom, que a gente cria um método. É por isso que eu criei um treinamento de como fazer uma petição que qualquer juiz gostaria de ler. E eu vou disponibilizar no próximo mês para um pessoal aqui dos nossos clientes, alunos, esse treinamento, para o pessoal ter acesso a esse treinamento. Você aprender a fazer uma petição que qualquer juiz gostaria de ler. Uma petição ensinando todas as técnicas, toda a estrutura que você tem que seguir para conseguir sucesso nas suas petições. E o mais importante, você conseguir fazer uma petição mesmo você não dominar a área. Mas você pega uma área de direito imobiliário, imóvel atrás de entrega, você nunca fez, não domina muito, mas você domina o processo civil. O processo civil você sabe, porque não tem como você não fizer nada se não dominar o processo civil. Você sabe então que tem que distribuir na vara comum. E aí você começa a ler um pouco, mas como é que eu sei e descubro algo tão rápido e faço uma petição tão rápida naquele assunto, naquela matéria? É o meu treinamento onde eu ensino como você vai fazer isso. E como você pode fazer isso, eu posso dar aqui uma dica. Você entra lá, vou deixar uma das dicas aqui para você. Entra lá na jurisprudência, no aresto, vai lá no aresto, no julgado. Juiz concedeu lucro cessante de R$ 1.000 por mês. Você entra lá no aresto e vê a fundamentação que o juiz, o tribunal, utilizou para conceder aquele pedido de lucro cessante por atraso da entrega da obra. E você então faz um espelhamento daquilo para você, faz a paráfrase, modifica e joga na sua petição. Do jeito que o juiz concedeu, é do jeito que você vai pedir. Então o juiz falou assim: julgo procedente o pedido de lucro cessante pelo atraso na entrega da obra no valor de R$ 1.000 por mês de atraso, a contar da data de atraso, contado já os 180 dias. Aí você, opa, então é assim que eu vou pedir. Aí você pega lá a sua petição e faz da mesma forma. Requer procedência dessa ação para condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000 de lucro cessante pelo atraso na entrega da obra, a contar do atraso na obra na data X, já contados já os 180 dias, conforme comprovante anexo. Às vezes o juiz pegou lá através de um comprovante, agora tem previsão legal, já tem previsão conforme lei e tal, já tem lei para isso. Então agora, conforme lei, antigamente você fazia uma cotação com contador do valor que seria aquele aluguel e pedia com base naquela cotação. Agora já tem previsão legal, é 0,5% do valor pago. Então você vai pedir do jeito que o juiz deu. Então esse é o segredo, é um dos maiores macetes que as pessoas não sabem pedir, porque ela não entende muito de o que é ação de conhecimento, o que é uma tutela que você está pedindo ali constitutiva, se é um direito constitutivo, como você vai pedir. E as pessoas se bananam muito, e aí você não consegue procedência porque você não pede correto. E o juiz não pode dar o que você não pediu. Ou ele julga procedente, ou ele julga improcedente. Se você pede vaca, o juiz não pode dar cavalo. Se você pede 10 vacas, o juiz não pode dar 20 vacas, nem 10 cavalos, nem égua. É o que você pediu, o juiz vai ter que se ater a isso. Se ater a isso. Então, tenha bem atenção na hora de você fazer os seus pedidos, as suas petições. Essa é uma dica top para você aprender. Agora, como fazer parágrafos? Tem a técnica. Como fazer parágrafo, não vai dar tempo para ensinar aqui. Como você tem que aprender como fazer parágrafo, usar esse dicionário que eu expliquei, usar essa técnica de acessar os arestos, né, as emendas dos julgados de jurisprudência, para poder então, conseguir fazer esse espelhamento de como pedir, já que você não sabe pedir. Então você vai fazer esse espelhamento e aí você consegue fazer uma petição em pouco tempo, mesmo sem dominar muito aquela área. Você já leu ali 2 ou 3 jurisprudências, na verdade uma jurisprudência só, julgados, 3 ou 4 julgados que representam uma jurisprudência, porque as pessoas confundem jurisprudência com julgados. Julgado em segunda instância, quando um tribunal julga, o juiz julga algo, recorreu para um tribunal de segunda instância, segundo grau de jurisdição, é ali composto de 3, agora é 5, né? 3 as turmas cíveis, por exemplo, 3 juízes, 3 desembargadores, e se não houver unanimidade, vai para 5, que não tem mais embargos infringentes. E aí, aquele julgado é um precedente. Vou dar um precedente aqui para você que aconteceu.
A filha entrou contra o pai por abandono afetivo. E aí o STJ concedeu danos morais para a filha contra o pai que recebeu por abandono afetivo. Ele era pai, mas ele não deu afetividade e, pelo contrário, ele só não deu afetividade quanto ainda como fez alienação parental. E gerou uma bala para essa filha e ela pediu uma indenização por dano morais por abalo afetivo. E o STJ deu. E aí o pessoal, a jurisprudência. Não é jurisprudência, é o único caso ainda, um caso isolado. O nome diz, chama precedente. Aquela ementa, aquele aresto que está lá, representa um precedente jurisdicional. Não é uma jurisprudência. O que é jurisprudência? São reiteradas decisões no mesmo sentido. Reiteradas decisões no mesmo sentido. Então o juiz julgou esse caso uma vez, aí julgou esse caso uma vez, julgou outro caso com base nesse primeiro, julgou outro caso, julgou outro caso. Aí você vai ler vários arestos para você fazer sua petição, mas representa uma única jurisprudência. Nesse caso, dando deferimento ao abalo afetivo. Inclusive, eu peguei um processo que a filha, depois que saiu essa notícia, que agora o STJ deu jurisprudência, uma filha processou um cliente nosso, né, e perdeu a ação órfão, e aí chegou lá no judiciário, ela quis dano moral, mas o que ela queria, na verdade, é que o pai pagasse a faculdade, aí pediu dano moral para o pai dar dinheiro para ela, para poder fazer a faculdade dela, o que ela queria. Morou lá a vida toda, enquanto o pai estava junto, nunca quis fazer faculdade, agora do nada resolveu, enfim. E aí a gente demonstrou que não houve o abalo moral, porque pelas testemunhas mostrou que não houve esse abalo. Então, com base nesse precedente, o juiz não era obrigado a dar, porque era só um precedente. Era um precedente, o juiz não era obrigado a dar, tem que seguir jurisprudência dominante. Não é jurisprudência ainda, era um precedente. E o juiz não era obrigado a dar. E aí, se começar, então, vir mais decisões no mesmo sentido, chama-se jurisprudência. Aí você criou uma jurisprudência. E aí a pessoa fala assim, lê 3 ou 4 jurisprudências. Como do caso? Não existe você ler 3 ou 4 jurisprudências no mesmo caso. Existe só uma jurisprudência para o seu caso. O caso de abalo, de dano afetivo, o filho que foi abandonado, é uma jurisprudência só. Você vai ler 2 ou 3 decisões no mesmo sentido, não jurisprudência. Você vai ler uma só, que é uma jurisprudência que está direcionando para aquele sentido. Se você ler 2 ou 3, aí já é distorcido. Não existe isso. Então você tem que aprender o que é jurisprudência, o que é ementa, o que é aresto. Tem que aprender. Processo civil é fundamental para advogado. Você estudar processo civil. Eu recomendo o livro do Fred Dier, são 5 volumes, onde eu aprendi e vi o processo de modo diferenciado. Ali eu aprendi o que é processo civil. É muito profundo, mas compensa muito. É um estudo diário. O advogado está sempre estudando. Não é só estudar direito, não é só estudar a parte prática. Hoje, quem está mais prevalecendo é quem estuda marketing jurídico, quem domina o mercado com estratégias. Porque não é o juiz, ou melhor, o cliente, ele não sabe, não conhece a sua técnica. Ele não sabe se você faz uma petição boa ou ruim, mas ele sabe que confia em você, sabe dos seus resultados. E é isso que vai fazer diferença, você transmitir confiança e trazer resultados para a sua advocacia, que as pessoas começam então a te indicar. Tem advogado muito fraco, mas só o cara ter ganhado, uma causa ganha, o cliente fica tão satisfeito que ele começa a te indicar e você vai começando a ganhar resultados. Então foca também no marketing jurídico digital, por isso que eu tenho um convite especial para você na link da bio do meu Insta aí, Doutor Jornal Português, tem o link da nossa Masterclass, faça a sua reserva, é online, gratuita, direto ao ponto, onde eu vou ensinar as estratégias de marketing jurídico para você utilizar na sua advocacia, para você decolar a sua advocacia. Masterclass Advogado de Sucesso. Você vai aprender estratégias para iniciar os primeiros passos para você iniciar a sua advocacia de sucesso. Não dá para viver mais ou montar um escritório no modelo antigo. Nós chamamos da velha advocacia. Não se aplica mais. Nós vivemos na era do digital. Se você não acordou ainda para isso, sinto muito. As pessoas utilizam as redes sociais para socializar, mas as empresas utilizam redes sociais e os advogados de sucesso utilizam redes sociais para se promover legitimamente. E tem regras já da OAB
e tem como você fazer, captar clientes muito, 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 muito. Agora mesmo, essa semana, um dos nossos alunos lá da Bahia, aí ela alugou agora uma sala física, ele começou digital e agora começou, ganhou dinheiro e começou a montar seu escritório físico. É assim que nós ensinamos. E aí, um advogado do lado, ele é de outra área, começou a fazer parceria do jeito que eu ensino, vai lá, faz parceria, faça amizade com todo mundo à sua volta, vê como se dá para unir as forças, vê o caráter, a integridade das pessoas, toma muito cuidado com isso. E aí, ele falou assim, ó, eu sigo lá o Dr. Jordão, tá tão difícil, rapaz, e ela começou a me seguir, começou a aplicar algumas coisas que eu ensino e falou para ele, rapaz, que você veio aqui enviado por Deus, porque o negócio agora começou a crescer aqui para mim, tô recebendo causa toda semana, foi graças a Deus, tô indo de sucesso. Falei, que legal, que bom. Pede para ela lá mandar um depoimento para mim, deixar lá, mandar um direct lá, dar um oi. Aí ele foi e mandou para mim. Ela falou que ela vai entrar em contato, mandar um oi. E é assim, é você utilizar e ver o seu escritório que está na era digital. Hoje a tendência cada vez mais é desmaterializar, a tendência é desmonetizar, é democratizar as coisas. Essa é a tendência do mercado atual. Essa é a tendência. E na sua petição, seguindo aqui, falei para você da técnica IDC, Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Falei que você tem que fazer os fatos de forma resumida. Você fazer a fundamentação também de forma resumida, precisa. Vai lá, dentro da fundamentação, pega um aresto, joga aqui. Na parte do pedido, você fazer os pedidos separados, dano moral, dano material, dano civil. Pega também, se você não sabe pedir, pega lá o modelo que eu te falei, a estratégia que eu te falei de você poder pegar um aresto lá e ver como o juiz concedeu aquele pedido, deferimento e fazer daquela forma, daquele jeito que ele pediu, com juro, correção monetária, a partir tal, com STJX, que muitas vezes as pessoas não sabem qual o juro que eu peço, qual o STJ que eu peço. E se você, porventura, esquecer dos juros, existe chamado pedido implícito. Pedido implícito. Se você esquecer de pedir juro, não se preocupe, chama-se pedido implícito. Pausa para água, vamos beber água. O que é um pedido implícito? Mesmo que você esquecer de colocar na sua exordial, na sua petição, o juiz vai ter que conceder. Pedido implícito. Existem 4 pedidos implícitos e anota aí que é top isso aqui, muito importante para você aprender isso aqui, que já aconteceu comigo. E se eu não soubesse disso, eu teria perdido em torno de uns 20 mil reais por causa disso aqui. Mais de 20 mil reais. Eu lembro que foi mais de 20 mil reais se eu não tivesse e não tivesse sabido disso aqui. Primeiro pedido implícito, ou seja, lá na petição eu pedi danos morais, eu pedi danos materiais. E esqueci de pedir os juros, com juros de 1% e correção monetária pelo NPC, esqueci. E aí o juiz concedeu o pedido, deferiu, mas não colocou também os juros, mas é um pedido implícito. Mesmo que eu esqueça de pedir, ele tem que deferir. E mesmo que ele esqueça de deferir, tem que se aplicar, porque decorre da própria lei. Então, o que aconteceu? Esse primeiro caso aconteceu comigo, foi um caso de juros. Eu esqueci de pedir os juros, imagina. Eu não coloquei a súmula 48 da STJ, enfim, dando morais, e esqueci de pedir os juros. Hoje, se você não sabe, você pede com juros e correção monetária. E o juiz vai aplicar aquilo que é aplicável, o juros aplicável ao caso. Como é que eu te falei? Joga na ementa e vê como é que o juiz deu os juros, com base em qual lei, em qual súmula, para você pedir igual. Aí o juiz foi e concedeu. Aí na hora de fazer o cálculo, eu fiz o cálculo com juro e correção monetária. Qual é o juro? 1% e NPC. É o que usa, é a regra, é lei, é pedido implícito. E eu sabia disso, ainda bem, porque aí na hora de corrigir, o réu questionou, falou, não tem previsão de juros, o juiz não deu o que está aqui na sentença. Aí eu fiz a petição e falei, olha, pedido implícito, um dos pedidos implícitos, dos 4 pedidos que eu vou falar para você, é juro e correção monetária. Então, o juro e correção monetária é um pedido implícito, então não precisa estar o previsto, se porventura esquecer o juiz de colocar, tem como aplicar. E aí eu fiz o juro, daria uns 20 mil reais de diferença. E nós ganhamos, o juiz
concedeu, aceitou aquele cálculo com juro e correção monetária que ele esqueceu de colocar e eu também esqueci de pedir. E o juiz aceitou e na execução foi com juro e correção monetária. Porque é pedido implícito. Então, juro, correção monetária, pedido implícito, são os dois, né? Juro e correção monetária. Pedido implícito. Terceiro pedido implícito, honorários de sucumbência, ok? E custas processuais. Você esqueceu de pedir honorários, requer condenação de honorários advocatícios e de custas judiciais. Para o réu ser condenado em honorários e custas judiciais. Você esqueceu de pedir isso. E o juiz também esqueceu de conceder. Aí, meu amigo, é o seguinte, se ele esqueceu de conceder, é pedido implícito, beleza, mas ele não pode deixar de conceder. Você esqueceu de pedir, mas na sentença, muda aqui agora um pouco, porque na sentença ele tem que fixar, porque tem parâmetros, é diferente de juro e correção monetária, que já tem a previsão legal, tem que seguir aquilo ali. O honorário advocatício, existe parâmetros, tem os parâmetros 10%, 15%, até 20%, a depender da grande causa. Pode ser menos de 10% ou uma causa muito pequena, mais que 20%. Então, esse parâmetro o juiz tem que conceder. Você esqueceu de pedir, mas o juiz ele tem que conceder. Aí você entra com embargos de omissão para o juiz fixar os honorários. Ele não pode deixar de fixar. Agora, se o juiz não fixou aqui o honorários e você deixou passar, não pediu, o juiz também não fixou, por mais que seja pedido implícito, você não vai ter direito, porque existe parâmetro, não foi fixado um parâmetro. Como é que eu vou aplicar honorários se não for aplicado o parâmetro? Por ter parâmetro, não vai ser aplicado, igual o primeiro caso que eu te falei. Você tem que pedir, então, embargos, você esqueceu de pedir, o juiz vai conceder. Tranquilamente, porque é pedido implícito. E o quarto pedido implícito chama vencimento antecipado das parcelas. Eu fiz um contrato de 10 vezes 10 parcelas de R$ 1.000. E o réu pagou a primeira, mas não pagou a segunda nem a terceira. E eu não vou esperar, então, uns 10 meses para eu poder cobrar as 10 parcelas? Não, porque pedido implícito, aí eu chego pedindo, cobrando as duas que já estão em atraso, vamos dizer 3, né? Que já passou 3 meses. 3. Esqueci de pedir das outras 7 parcelas. E chama pedido implícito. Então, o juiz provavelmente vai mandar você emendar para trazer a planilha de cálculo e o vencimento antecipado decorre da própria lei dessas outras parcelas. Você esqueceu, mas decorre da própria lei. Então, vencimento antecipado das parcelas das demais, porque se ele não cumpriu os 3 meses já sem pagar, venceu antecipadamente todas as outras parcelas. Então, é 4 pedidos implícitos, você tem que aprender para você aplicar na sua advocacia e aí conseguir o procedente em todos os seus pedidos, processos. Ok? Tem como você atuar e advogar do zero, existe como você começar a sua advocacia do zero e sem gastar R$ 1, sem você gastar um centavo, tem como você começar a sua advocacia. Começa do meio digital. A gente ensina como você fazer um site de graça. Já pensou você ter um site de graça? Redes sociais, montar e estruturar segundo a conta comercial, você criar autoridade, você começar a usar também o WhatsApp sem ferir o código de ética. Aí você tem que aprender as limitações para você começar a captar clientes e vai captando clientes. Depois você monta o seu escritório físico, você pode começar a atender clientes na sala do OAB com parcerias fisicamente, você tem como atender clientes através de aplicativos. Aí tem que ter e aprender também as armas da persuasão para você não deixar o cliente escapar, vamos dizer assim, não deixar o cliente sair. Então você tem que aprender que tem como começar do zero, tem como você dar seus primeiros passos ou você reestruturar a sua advocacia. O que deu para nós falarmos aqui hoje sobre petição, como jogar procedente, foi isso. Tem muita coisa, vamos deixar para as próximas lives, tem muita coisa sobre petição, muita coisa. Ok? Daqui uns 10 dias, depois lá para o dia 10, vou disponibilizar para você o nosso treinamento, como fazer uma petição, qualquer juiz gostaria de ler. No link da bio, você vai ver na bio lá, vai ver lá como fazer uma petição, é o nosso treinamento. E um convite especial para você, um convite se você quiser aprender como começar a sua advocacia do zero, como começar a sua advocacia e aprender marketing jurídico, captar clientes, lotar sua agenda com bons clientes, reformular sua advocacia
Mesmo que você ainda não formou, mesmo que você ainda não tirou sua AB, você já tem que aprender essas estratégias. Porque não espere chegar e tirar o AB para você montar as suas estratégias. Você já tem que ir fazendo e gerando autoridade. Tem como já você já criando autoridades até você pegar sua AB e você começar a advogar. E você que já é advogado, tem que ficar atento. E quando você pegar sua AB, você começar a formular. Tem gente que faz tudo errado no meio digital, tem gente que não sabe o que é marketing, ele acha que ele não tem que estudar, ele não olha seu escritório de advocacia como um negócio, ele chega, vai advogando, vai pegando de tudo, não sabe se posicionar, não se torna uma autoridade, não é referência na sua cidade, não sabe o que é Google Ads, Google Business, não sabe o que é marketing, não sabe os 4P do marketing e nem muito mais os 16P do marketing, não sabe o que é utilizar estratégias, armas de persuasão, usar escassez, gatilhos mentais de numeração, a lei dos grandes números na advocacia. Isso faz toda a diferença. E muito mais, né? Personal brand, fazer sua marca pessoal. Porque você acha que as grandes empresas, Coca-Cola, Ambev, Apple, Samsung, todas essas grandes empresas, Harley Davidson, todas as grandes empresas utilizam estratégia de marketing sensorial, estratégia. E como você concatenar tudo isso na advocacia? Primeiro, você vai aprender os limites da OAB, eu vou te ensinar os limites que é a OAB, então você tem como. E você não precisa ter que estudar tudo isso que eu já estudei e já trazer aqui, porque eu já adaptei ao escritório, já tenho 11 anos de prática e sei o que funciona, o que pode e o que não pode na advocacia. É isso que eu ensino. Aquele que pode é aquele que funciona e dá diferença. É prático. Você coloca em prática e vê diferença. E essas grandes empresas, tudo que elas aprendem, e não são líderes à toa. Entenda, existe uma grande estrutura de marketing, de conhecimento, de marketing por detrás. Existe uma grande personalização, montagem de marca, do brand, e também eu vou ensinar na nossa Masterclass. Não ache que as pessoas viram grande sucesso, ou grandes advogados de sucesso, porque do nada, da sorte, os melhores advogados do Brasil e do mundo são aqueles que mais têm e sabem utilizar o marketing, que é aquele que sabe cuidar de gente, tratar gente, se aparece, aquele que sabe trazer os honestos, né? Aquele que sabe que a maioria esmagadora, quase todos são honestos, não tem nem 2% da OAB de advogados que estão sendo processados. Então, essa é a estrutura, é isso que eu atento para você se despertar. E na nossa Masterclass nós vamos ensinar isso, como você dar seus primeiros passos aí no marketing jurídico e fazer e seguir sua carreira de sucesso. Você vai ver o resultado que muitos conseguem em 10 anos, 5 anos, você vai conseguir em 1 ano, 3 anos. E você vai ver que diferença vai fazer na sua advocacia. Eu tenho muito cliente na Bahia. Sou baiano, moro aqui em Brasília, mas tem muito cliente na Bahia. E muito contato, então a gente acaba tendo muito relacionamento por lá. Que essa semana ele falou, olha, eu parei minha campanha, eu estou me reestruturando porque eu não estou dando conta de tanta causa. E aí eu falei, é assim mesmo, dessa forma, toda empresa que cresce, todo escritório que cresce, ele começa a ter problemas. Quando a empresa para de ter problemas, é porque ela não está crescendo mais. Então você agora vai se reestruturar, vai se reestruturando e vai sempre se reestruturando. Quantas vezes eu já parei no meu escritório para reestruturar? Parei agora minha campanha, agora essa semana, para me reestruturar novamente, que a gente não vai dando conta e vai selecionando, cada vez ficando mais seleto. Então é assim, é normal, você vai pegar boas causas e vai se reestruturando, vai se estruturando. Existe o estratégico, o tático e o operacional. E o advogado ele tem que se atentar a isso. Você ficar no operacional, você vai ficar igual aquele mercadinho que o dono tá lá, que ele bota o filho dele, que ele bota a filha dele, ele bota todo mundo lá, bota umas 10 pessoas, igual tem um tio aqui da minha esposa. Ele coloca 6 pessoas da família dele para trabalhar no restaurante, ainda contrata mais 3 funcionários. Ele acha que dá lucro, não dá, porque ele for pagar para ele mesmo e pagar para os filhos dele todo, a empresa nunca dá lucro, e ainda fica reclamando que a empresa não dá lucro. 6 pessoas da família. Ele está no tático, no estratégico, no operacional. E o que você tem que aprender é que você tem que ser o estratégico,
Você tem que arrumar alguém tático e você tem que arrumar alguém do operacional. Eu fiz aqui uma consultoria, o advogado, que ele falou, olha, às 4 horas da tarde eu começo a peticionar, que como eu já estou cansado, tem dia que eu vou sair 10 horas da noite. Eu falei, isso é operacional. Qualquer estagiário, você bota para fazer isso. Qualquer estagiário no seu escritório, você coloca para fazer esse operacional, de fazer juntar a petição. É só deixar tudo arrumado dentro da pasta, igual a gente faz aqui, deixa tudo arrumado. Qualquer um chega, pega aquilo dali e vai jogando na ordem que a gente ensina. Tá lá, não tem segredo. Se eu ficasse de 4 horas até 10 horas da manhã juntando petição, o quanto o cliente eu deixei de atender, de produzir, você tem que sair do operacional, você tem que ficar no estratégico, é atender o cliente, fazer a cara do escritório, ser a pessoa do marketing, ser a pessoa de captação do cliente, montar aí a estratégia do seu escritório, qual é a dinâmica, qual o crescimento que você quer, arruma um parceiro que é mais tático, né? É mais tático, aquele que vai criar um plano de ação, que vai fazer as audiências, que vai fazer a defesa no tribunal, que vai às vezes atender um outro tipo de cliente, e arruma o operacional, que pode ser também um advogado, pode ser um estagiário, que vai fazer a petição, você vai corrigir, que vai juntar as petições, que vai ligar, fazer as diligências, que vai mandar documentação para outro lugar, que vai organizar, transformar os documentos em PDF para você juntar na sua pasta. Então aprenda,